Uma das principais imagens e um dos principais jornais libaneses, só na semana passada, mostrava a bandeira de Israel e a bandeira libanesa, chamada de Cipreste de Hiram, ao lado da Estrela de Davi, ao lado da Magem David. E é inimaginável o que está acontecendo no Líbano agora. Seguimos com Eye on the Record. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por assistir. Eye on the Record. Olá, bem-vindo ao Eye on the Record. Sempre disse que guerras devem acabar com paz, não apenas com um papel. Israel e Líbano iniciaram um processo de paz, com seus embaixadores se encontrando em Washington sob mediação americana. O objetivo? Paz. Gravamos enquanto as FDI ainda lutam no reduto do Hezbollah em Bin Jbael, mas os Estados Unidos estariam pressionando Israel por uma trégua temporária para permitir negociações. O presidente Trump anunciou que os líderes de Israel e do Líbano vão conversar pela primeira vez em 34 anos. Meu convidado de hoje é Dan Pfefferman, cofundador e coeditor do Middle East 24, uma plataforma online de notícias e conteúdo sobre o Oriente Médio. Ele foi diretor executivo da Sharaka, uma ONG dos Acordos de Abraão, e é major da Reserva das Forças de Defesa de Israel. Este episódio foi gravado nos M10 Studios, em Tel Aviv. Detalhes nas notas do programa. Precisa de um espaço para gravar podcasts em Tel Aviv? Inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e avalie-nos com 5 estrelas. Apoie o podcast por $10 mensais em patreon.com/elonterecord. Obrigado aos que já se inscreveram. Contate pelas redes sociais para patrocinar o programa. Dan, bem-vindo. Obrigado. É bom finalmente estar aqui. Quero analisar como chegamos a este momento em que líderes israelenses e libaneses conversam e se devemos ser pessimistas ou levar isso a sério. Antes de tudo, você não fala como quem vê o mesmo feed do Twitter que eu. Você tem gente em campo em Beirute. Me conte. Temos gente em campo. Então, sabe, um dos cofundadores e coeditores de uma plataforma chamada Middle East 24, estamos tentando reinventar a cobertura do Oriente Médio. A mídia ocidental, como você deve ter notado em sua experiência como porta-voz e no que faz hoje, não entende realmente o Oriente Médio. E eles não sabem como noticiar sobre o Oriente Médio. Eles compraram a narrativa do ciclo de desinformação propositalmente criado pelo Catar, pelo Irã, pela Turquia, pela Irmandade Muçulmana, pelo Hezbollah, etc. Por isso eles erram com frequência. Como parte do Middle East 24, temos gente em campo. Temos um escritório em Beirute e entrevistamos pessoas do Líbano o tempo todo. É inacreditável. Então não é o mesmo fluxo de informações que as pessoas em Israel ou no Ocidente acompanham. Parece um grande avanço, pois, se não me engano, é crime no Líbano manter contato com israelenses, certo? A Middle East 24 não é israelense, mas sim uma plataforma ampla do Oriente Médio, sem base ou administração em Israel. Sim, você está certo, mas é inacreditável o que está acontecendo. Quero retomar sua declaração inicial. Uma das principais fotos em um dos principais jornais libaneses, só na semana passada, foi a bandeira de Israel e a bandeira do Líbano. Como se chama? O cipreste de Hiram, ao lado da Estrela de Davi, ao lado da Magem David. E é inimaginável o que está acontecendo no Líbano agora. Se você tivesse me perguntado 5 anos atrás, 4 anos atrás, até mesmo 3 anos atrás, ok? Então vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu nos últimos anos. Nós sabemos, ok, vou dar uma cronologia rápida, certo? 8 de outubro, Hezbollah entra na guerra ao lado do Hamas. Isso leva à grande operação Beeper. No final de 2024, Israel elimina toda a liderança do Hezbollah. Há um cessar-fogo no qual o governo libanês é obrigado a desmantelar o Hezbollah longe da fronteira com Israel. Isso não acontece. O governo libanês não quer. Incapaz e sem vontade, evita confrontar o Hezbollah, que retoma a luta ao lado do Irã. Israel aproveita isso para intervir e criar uma zona de segurança para afastá-los. Agora, líderes israelenses e libaneses se reúnem em Beirute. No dia da gravação, eles também devem falar por telefone. Embora a última coisa que vi foi que os libaneses dizem não ter ideia do que o presidente Trump está falando. É como aquele meme do Homer Simpson se escondendo nos arbustos. Mas como chegamos a esse ponto extraordinário em que, francamente, o conflito entre Israel e Líbano se tornou completamente redundante? Existe esse irritante braço da Guarda Revolucionária Iraniana no meio chamado Hezbollah, mas o que mudou para que o Líbano finalmente esteja disposto a participar de negociações reais de paz com Israel? Pontos importantes. Primeiro, você citou isso. Não há conflito real entre Israel e Líbano. Não há reivindicações de território. Não há, certo?
Israel ocupou o sul do Líbano de 1983 a 2000, quando nos retiramos unilateralmente, e também criamos uma zona de segurança contra o terrorismo do Hezbollah. E antes de entrarmos, foi por causa do terrorismo da OLP. Não havia reivindicações de terra, assentamentos nem estruturas israelenses permanentes lá. Israel nunca disse que queria parte do Líbano, que isso seria nosso, etc. O povo libanês, em geral, entende isso. Na verdade, quase houve um tratado de paz em 1983. Isso é importante. Muitos esquecem o primeiro tratado de paz entre Israel e os árabes. Antes foi com os egípcios, depois com o Líbano, mas o acordo ruiu cerca de 2 semanas depois, mas o acordo foi assinado. Correto? Correto. Então, o Líbano foi ocupado pelo Irã e pela Síria desde o início dos anos 1980 até realmente apenas alguns anos atrás. E o que aconteceu foi, antes de tudo, em geral, sabe, o Líbano é cerca de 1/3 cristão, 1/3 sunita e 1/3 xiita, os judeus. Não há realmente minoria. Essas são as estimativas que temos. E por causa das operações de Israel após 8 de outubro, o ataque dos BIPs, a decapitação, realmente fazendo o Hezbollah recuar, certamente afastando-o da fronteira e destruindo grande parte de sua infraestrutura. E então eles, se reconstituem, mesmo que as resoluções de cessar-fogo e a resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, lá de 2006, digam que o Hezbollah tem que ser desarmado. Não pode haver atores armados não estatais agindo livremente pelo país. Parece que as forças de paz francesas, irlandesas e chinesas estão lá apenas como figurantes. Eles servem de cobertura. Não são nem só enfeite. Não fazem nada. O Hezbollah reconstrói túneis e infraestrutura de mísseis bem debaixo do nariz deles. Israel finalmente enfraqueceu o Hezbollah a tal ponto, 2 vezes já, agora e também no ano passado, que o Estado libanês, o sistema libanês, a política libanesa finalmente está se manifestando e dizendo: Hezbollah, desarme-se. Não podemos mais ficar presos nessas guerras entre Irã e Israel. E isso é interessante. Publicamos isso em nosso site. Saiu uma pesquisa, e não foi de um veículo de mídia simpático, foi de um veículo de mídia meio favorável ao Hezbollah, que mostrou que cerca de 60% dos libaneses são a favor da paz com Israel. Eles não são contra. 60%. E espere por essa, eu não fico surpreso com isso. Na verdade, tenho certeza de que é ainda maior. Tenho certeza de que seria ainda maior porque as pessoas têm medo de que o Hezbollah vá se vingar de qualquer um que responda positivamente. 25% dos xiitas no Líbano não são contra a paz com Israel. Quero dizer, é como ver o copo um quarto cheio. Certo, ter 75% dos xiitas no Líbano se opondo ou sendo neutros neste momento. E eu acho que esse número é ainda maior. Eu acho que o número é, na verdade, ainda maior. Por quê? Porque eles percebem que Israel não quer nada com o Líbano. Eles percebem que Israel é uma história de sucesso. Eles percebem que Hezbollah e Irã apenas os envolveram em conflitos indesejados sem trazer benefícios. Por muito tempo, o Hezbollah dizia: nós somos os defensores do Líbano, nós somos a Mukawama, nós somos a resistência. Resistência contra o quê? Os libaneses não são estúpidos. Na verdade, eles são muito sofisticados, eles são muito cosmopolitas. E eles sabem que Israel ataca quando o Hezbollah ou a OLP, seja quem for, lança ataques a partir do território libanês. Apesar disso, muitos no Líbano ainda rejeitam a paz com Israel. Da perspectiva israelense, houve protestos no Líbano contra essa paz. Você nunca vai encontrar um único protesto em Israel contra a paz com o Líbano. Você vai ter dificuldade em encontrar uma única pessoa que se oponha à paz com o Líbano, se for uma paz genuína em que o território deles não seja usado para ataques contra nós. E ainda assim, há um grande grupo lá que é um obstáculo. Esse grande grupo tem muitas armas, chama-se Hezbollah. Dei uma entrevista para a News Nation outro dia à noite e a primeira pergunta que me fizeram foi: se o Hezbollah não participa das conversas, o governo libanês pode cumprir o que promete? E o meu medo, eu quero ser realmente otimista. Eu venho falando há muito tempo sobre a necessidade de paz com o Líbano. Eu gostaria de ver Joseph I em Jerusalém, recebido com guarda de honra e fazendo um discurso como Sadat, mas, considerando o destino de Sadat, não me surpreende que líderes árabes evitem seguir seus passos. Defendo a paz com o Líbano e afirmei após o último cessar-fogo, guerras devem acabar com paz, não só com papel. Parem de congelar esse problema. Mas o Hezbollah está lá, está agindo como um obstáculo. E eu me pergunto se negociar com o Líbano é como tentar comprar uma casa de alguém que tem invasores. Certo. Eles podem assinar contrato para entregar, mas na prática quem está na posse leva vantagem. Se o Hezbollah controla partes do Líbano e não entrega suas armas, por que fazer outro acordo com um governo que não controla seu território? Qual é o sentido disso? Vou te dizer.
Primeiro de tudo, outra coisa importante aconteceu. O Hezbollah se envolveu ao lado do regime de Assad, massacrando os sunitas da Síria na Guerra Civil Síria. Hezbollah foi enviado ao Irã em janeiro para reprimir e matar manifestantes iranianos a tiros. O mundo árabe está cansado do Hezbollah e do Irã e finalmente está dizendo isso. Agora, sobre a sua parábola muito boa sobre posse e direito de posseiro e assim por diante, eu não acho que seja uma perda de tempo. Eu acho que os libaneses, o que você precisa aqui é de um certo impulso e então estabelecer novos tipos de padrões. E é isso que isso faz aqui. Agora, se os libaneses estiverem dispostos a concordar com um processo, conversas. Vamos esquecer as conversas de paz por enquanto, certo? Podemos ser otimistas no Oriente Médio, mas temos que manter um otimismo realista. O que Israel está fazendo é realmente muito inteligente. Esqueça que muitos dos nossos ministros estão sempre falando besteira. Talvez você devesse voltar para a posição de porta-voz aqui. Isso não vai acontecer. Eu não vejo isso acontecendo num futuro próximo. Mas o que Israel está realmente fazendo no terreno é brilhante, porque a dissuasão não funciona contra o Hezbollah, ameaças não funcionam contra o Hezbollah, dizer que vamos sair e se vocês fizerem algo vamos bombardear vocês não funciona. Israel está dizendo agora, sabe de uma coisa? Nós vamos tomar território. Israel precisa ser claro, não vai colonizar nem anexar o território, mas vai mantê-lo até que vocês resolvam seus problemas. É isso que Israel faz agora. Aliás, do ponto de vista da comunicação, acho que a forma como nossos líderes neste governo Netanyahu estão presos entre uma base que quer ouvir discursos inflamados. Você tem membros do Knesset, como Ariel Kalna, do Likud, falando que o rio Litani deve ser a nova fronteira norte de Israel, o que é um desastre absoluto se você não quiser alienar o povo libanês. 100%. A mensagem que precisamos ouvir em alto e bom som, que reflete qual é a política real. Isso simplesmente não está sendo refletido no nível da comunicação. Israel não tem reivindicações territoriais sobre o Líbano. Israel quer paz com o Líbano. Israel vai manter uma zona de segurança estreita para manter os moradores do norte de Israel fora do alcance imediato de fogo antitanque e incursões. Quando o governo libanês retomar o controle do seu território com nossa ajuda, o Líbano terá de volta cada centímetro do seu território. Anote e envie para Netanyahu agora. Acho que ele não quer meu conselho. Exatamente. E a comunicação precisa ser assim, pois a política é muito sólida. E então, o que está acontecendo agora, aliás, é que o Líbano, pela primeira vez, o Estado do Líbano publicou uma lei e uma declaração dizendo que Beirute ficará completamente livre de armas de qualquer um que não seja do governo, etc. O Hezbollah deve ser declarado ilegal como força militar. O que precisa acontecer aqui é que, se houver apoio suficiente, se você conseguir o apoio de boa parte da população libanesa, estamos falando de praticamente todos os cristãos, praticamente todos os sunitas e até um quarto, metade dos xiitas dizendo: Hezbollah, chega, Chalas, é hora de desarmar. Queremos nosso Estado de volta, não temos nenhum problema com Israel, Israel não tem nenhum problema conosco. Então, se o Estado libanês puder cuidar, digamos, até o Awali ou até o Litani, e Israel puder cuidar até o Litani e eles se encontrarem no meio, dão um toque aqui. Aliás, os sírios, e eu não confio muito nos sírios aqui, mas os sírios vêm acumulando tropas esse tempo todo ao longo da fronteira sírio-libanesa e estão ameaçando entrar no Vale do Bekaa pelo leste, porque eles têm um grande rancor contra o Hezbollah. Ninguém percebe, mas isso é um grande acontecimento. Uma intervenção de Jolani no Líbano não parece uma boa ideia. Certamente não estaria no topo do medidor de direitos humanos e Estado de Direito, mas este é o ponto crucial. Ele não é judeu, ninguém se importa. E isso está absolutamente correto. E então isso pode acontecer. Certamente o Estado do Líbano, se estiver unificado, pode se unir e dizer ao Hezbollah, basta. Não queremos ou precisamos disso. Virem partido político. Não vão banir totalmente o Hezbollah? Precisamos entender isso. Os defensores do Hezbollah têm razão em um ponto. E é que eles fazem parte do tecido social do Líbano. Mas o Líbano, porque Israel enfraqueceu o Hezbollah o suficiente, pode finalmente assumir as rédeas e andar com as próprias pernas. Isso é, aliás... Então, a estratégia seria, na sua opinião, enfraquecer o Hezbollah para que o Estado libanês consiga eliminá-lo? Correto. E retoricamente não devemos subestimar esse papel. Não devemos menosprezar o Estado libanês inteiro num palco, apertando as mãos, assinando acordos e afirmando que isso é melhor para o povo e o Estado do Líbano. Queremos paz com Israel e não queremos mais o Hezbollah e suas armas. E assim, usar essa pressão pública para que o Hezbollah entregue suas armas.
pois a outra opção para eles é retornar ao ciclo atual. O Hezbollah se rearma, atacamos, eles revidam e precisamos agir a cada 2 ou 3 anos, ou enfrentar uma guerra civil no Líbano. Eles certamente não querem Hezbollah. Mas a alternativa à guerra civil? Sinto simpatia pelos libaneses, pois o Hezbollah hoje é uma milícia treinada, armada e financiada pelo Irã, claramente mais forte que as forças armadas libanesas. E para o Líbano, não fugir de uma luta com o Hezbollah significa que uma facção armada libanesa vai enfrentar outra facção armada libanesa, e isso significa guerra civil. Não há como evitar. Se o Hezbollah não entregar suas armas voluntariamente, o que não vai acontecer, libaneses lutarão entre si. Esse é o único jeito de desmantelar o Hezbollah? Não, eu não acho. Acho que estamos em um momento, estamos em um precipício onde pode haver gente suficiente dentro do sistema libanês, incluindo os xiitas, vindo e dizendo em voz alta, e eles precisam fazer isso em voz alta. Chega de Hezbollah, entregue suas armas, se integre ao país, talvez se integre ao exército e assim por diante. O Hezbollah se integrando ao exército libanês. Certamente há membros do Hezbollah lá apenas por precisarem de emprego. Isso sempre ocorre com grupos radicais. Não falo da liderança ou dos ideólogos mais radicais, mas muitos soldados rasos são xiitas. Não digo que eles amam Israel, mas precisam trabalhar. Onde mais conseguiriam emprego além do Hezbollah agora? A economia deles está em caos. Mas, em geral, se você tem um movimento popular, se você tem o presidente Aoun e todo o país se unindo, representantes, líderes seniores, aliás, Berri, Nabi Berri, então Nabi Berri é aquele político xiita de segundo escalão que sempre foi pró-Hezbollah e ficou do lado deles. Ele também está começando a se voltar contra eles. E ele pode ser, e muitas dessas pessoas, sabe, fizemos um ótimo podcast ontem à noite com um analista libanês. Como você afasta eles do eixo Hezbollah-Irã? Agora, há uma grande vantagem aqui, certo? Porque nem todo mundo é um ideólogo radical a favor do Hezbollah, do Irã e da continuação da jihad. Muitas dessas pessoas são apenas corruptas. Como você afasta essas pessoas? Diga, sabe de uma coisa? Vocês têm contas bancárias na Suíça, podemos congelá-las ou podemos liberá-las. Você quer viver sua vida confortável? Podemos fazer isso por você. O Irã está sem dinheiro, o que é uma grande vantagem. Não falaremos só do enfraquecimento do Hezbollah, Síria, Houthis e Hamas, mas também da falta de recursos do Irã. Você precisa agir como num jogo de xadrez. A peça do Estreito de Hormuz e o conflito com o Irã são partes desse tabuleiro. E os Estados Unidos precisam liderar uma grande série de estratégias para cortar o financiamento de todos esses grupos. Você vai perder metade do Hezbollah, ou pelo menos os apoiadores no terreno. Você pode dividir os xiitas ao meio agora mesmo no Líbano se jogar essa carta. Vamos falar sobre como Israel pode colocar o Estado libanês em uma posição em que ele faça o que desesperadamente não quer fazer, que é comprar uma briga com o Hezbollah. Enquanto gravamos, os Estados Unidos pressionam Israel por uma trégua de uma semana. Quando este podcast for ao ar, a trégua pode já estar em vigor ou os combates ainda ocorrendo, mas podem recomeçar. Não importa. Mas existem dois caminhos possíveis. De fato, o Estado libanês só age contra o Hezbollah devido à ação militar de Israel. Só após a retaliação de Israel ao Hezbollah é que eles lembraram de proibir suas atividades militares. Só após Israel agir que declararam o embaixador iraniano persona non grata. Acho que, se Israel recuar completamente, o mais fácil para o Líbano é voltar à complacência. Por outro lado, se você pressionar demais e for longe demais, vai afastar as pessoas no Líbano que você quer que cheguem ao ponto de dizer Halas Hezbollah, chega. Então, qual é esse equilíbrio delicado? O que encontrar no Rio Litani e dar um high five, isso é exagero ou pouco? Discordo do primeiro ponto, mas concordo com o segundo. Não acho que façam isso apenas por pressão de Israel. Eles finalmente conseguem fazer isso porque Israel enfraqueceu o Hezbollah. Eles querem fazer isso. Esse é o rumo da política libanesa já há alguns anos. Quanto mais o Hezbollah se enfraquece pelas ações militares de Israel e pela redução do apoio iraniano, mais eles acreditam poder enfrentá-lo. Eles querem muito apertar um interruptor para que o Hezbollah desapareça, fique enfraquecido ou desarmado, mas não conseguem. Eles gostariam, e não é só por Israel. Porém, sempre que enfraquecemos o Hezbollah, você está criando um ambiente onde eles podem enfrentar cada vez mais o Hezbollah. E essa tem sido a tendência já há alguns anos. Agora, como isso seria na prática? Será que isso já pode acontecer em Beirute, agora que o Hezbollah foi enfraquecido, agora que a infraestrutura foi destruída? O ataque israelense da semana passada, quando estamos gravando isso, eliminou centenas de operativos do Hezbollah
O chamado ataque da Quarta-feira Negra, onde a mídia está dizendo que Israel matou 350 pessoas, segundo Israel, 250 deles eram terroristas do Hezbollah. Exatamente. Aliás, a CNN segue dizendo que 2.000 libaneses foram mortos. 1.500. Talvez 1.700 sejam do Hezbollah. Isso é fenomenal, não é? Isso é fenomenal. Isso é inteligência precisa. Mas isso está ajudando a causa libanesa. Precisamos tomar cuidado para não alienar o público libanês sendo agressivos demais, então devemos ser mais pacientes. Sempre há essa dinâmica aqui onde Moradores do norte de Israel não querem paciência agora. Estão vulneráveis. Acho que é isso. Estão vulneráveis. Kiryat Shimona ficou meio vazia e eles permanecem lá. O Conselho de Segurança da ONU ordenou que o Líbano retirasse o Hezbollah do sul do Líbano há 20 anos. Por quanto tempo mais precisamos ser pacientes? Porque agora é hora de ter paciência. Não, mas seguimos as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e, aliás, é por isso que conseguimos, nesse meio tempo, realizar continuamente esses bombardeios e ataques aéreos no Líbano, porque na maioria das vezes não estamos prejudicando civis e porque estamos cumprindo um mandato do Conselho de Segurança da ONU. Esse deve ser o foco da comunicação, pois é isso que estamos fazendo. O mundo e o Estado libanês querem isso. Bem, você diz que o mundo quer isso, mas só vejo o mesmo dos líderes ocidentais e europeus. Volta-se a pedir cessar-fogo e desescalada imediatos, o que só esconde o problema e permite ao Hezbollah se rearmar sob os olhos dos ineficazes forças de paz chineses, irlandeses e franceses. Como você avalia a resposta dos líderes europeus à crise e o que eles não compreendem neste momento? Os líderes europeus estão indecisos agora, esse é o problema. Compare com os líderes árabes e veja quantas reclamações vêm do mundo árabe. Nenhum. Eles sabem o que fazemos, apoiam e querem ver o eixo de proxies do Irã desmantelado. Os líderes europeus, infelizmente, são mais Chamberlain do que Churchill, e tem sido assim há Deus sabe quanto tempo. Olhe como eles estão reagindo ao Irã agora, certo? Eles só querem que o petróleo continue fluindo. A crise pacífica. É só isso que eles são. Você entende que os interesses nacionais são diferentes, certo? Quando Keir Starmer diz, minha prioridade é proteger o custo de vida no Reino Unido, você responde, ok. Esse é seu interesse nacional. Nosso interesse nacional não é fugir constantemente dos foguetes do Hezbollah. Temos interesses diferentes, por isso discordamos sobre o curso de ação. É isso. Com certeza. Ele também faz muita demagogia interna. Vimos isso no ano passado com o cessar-fogo em Gaza e o reconhecimento da Palestina. Isso acontece agora nos Estados Unidos. Gravamos logo após a maioria dos democratas do Senado votar para bloquear a venda de armas a Israel. O argumento não é sobre política externa ou segurança. Tenho muitos muçulmanos e árabes no meu eleitorado e estou sob forte pressão. Essa será uma tendência crescente nos Estados Unidos. Quanto mais apoiarmos o Estado libanês, melhor. Aliás, é interessante que nessas conversas em Washington, os franceses não participam. Não sei se você ouviu o embaixador de Israel dizer que não quer franceses lá. Eu não acho que isso seja justo. Acho que os franceses têm um papel a desempenhar nas negociações. Qual seria? Acho que eles deveriam fornecer o buffet. A moda e o buffet? Justo. Sabe de uma coisa? Acho que a comida israelense e a libanesa seriam melhores. Sabe de uma coisa? Talvez seja melhor ter um buffet francês, porque se fizermos comida do Oriente Médio, vamos acabar discutindo sobre quem inventou o hummus e o falafel. Então é melhor não entrar nesse assunto. Eu fico feliz em conceder esse ponto aos libaneses, certo? Mas quem faz o melhor hummus e falafel? Eu vou dar esse ponto aos libaneses. Mas não vamos descobrir até irmos para Beirute. É verdade. No ano que vem em Beirute. É verdade. Por que os libaneses, por que os franceses estão tão desesperados para se envolver nessas negociações? E por que os libaneses estão tão tranquilos e realmente não os querem nem perto das conversas? Por anos, provavelmente desde a era do colonialismo europeu, os franceses foram os mestres coloniais no Líbano. Existem laços culturais fortes, ou laços religiosos fortes. Se você ouvir o árabe libanês, parece quase metade francês. É até engraçado. O resto do mundo árabe faz piada disso. Mas os franceses têm sido ineficazes em todas as questões de diplomacia e assuntos militares há décadas, certo? E eles querem mostrar que fazem parte disso. Querem mostrar que estão liderando alguma coisa. O problema é que os franceses estão dizendo que não precisamos de vocês. Os americanos estão dizendo que não precisam de vocês. Os israelenses estão dizendo que não confiam em vocês e que não precisam de vocês. Sabe, os sauditas também não estão. Preste atenção. Ninguém está. Os sírios não estão. Tradicionalmente... Vou explicar essa crítica aos franceses. Por que acha que eles têm sido ineficazes e que os libaneses não os querem nas negociações? Porque eles não estão fazendo nada. O que eles estão fazendo? O que eles estão oferecendo?
Além do buffet, o que mais oferecem? Não ofereceram nada, não ajudaram contra o Hezbollah nem a fortalecer o Estado libanês. São uma relíquia do passado. E o Oriente Médio finalmente está começando a se levantar por conta própria. E essa é a história do Oriente Médio que você não vê na mídia ocidental. Há países sensatos no Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos lideram, seguidos pelos sauditas e outros países do Golfo, como o Bahrein. Essa é a história dos acordos de Abraão. Os marroquinos estão do outro lado, e grupos em vários desses países começam a andar com as próprias pernas. Especialmente na época em que, você sabe, eu entrevistei alguém que é um intelectual árabe abertamente pró-paz com Israel. Ele afirmou que, atualmente, é mais bem recebido no Oriente Médio do que nos Estados Unidos. Os Emirados Árabes Unidos suspenderam o envio de estudantes e a concessão de bolsas de estudo para a Grã-Bretanha devido ao medo de radicalização. Isso diz tudo. O Ocidente perdeu, em grande parte, seu senso moral, seu senso estratégico. E se você não tem isso, e mesmo que, sabe, você possa me dizer que diplomatas e chefes de inteligência em Paris e Londres sabem exatamente o que está acontecendo e sabem quem apoiar, entre outros, mas eles pararam de tentar convencer o público deles. Ok, eles permitiram que o discurso radical, uma mistura de marxismo com islamismo, dominasse a política, especialmente o discurso público e as redes sociais. Então, qual é o sentido do Ocidente? Se os franceses não estão dispostos a ajudar no Irã, não estão dispostos a ajudar contra o Hamas, eles não estão dispostos a ajudar contra Israel. Não generalize sobre o Ocidente. Os Estados Unidos, que lideram o Ocidente, estão mediando essas conversas. Com certeza. Aqui critico especificamente os europeus, especialmente elementos de esquerda desses países. É preciso postura firme contra todos esses, como o mundo árabe quer ver. Mas a questão é a seguinte: o mundo árabe começa a descobrir como andar com as próprias pernas. Quão otimista você está de que esse processo vai levar a um acordo de paz completo com o Líbano? Que o Líbano realmente adira aos acordos de Abraão, algo não dito abertamente, mas que vejo como subtexto em qualquer país árabe firmando paz com Israel? Quão otimista você está de que isso pode trazer uma paz real e genuína, diferente da paz fria com o Egito e Jordânia, que estão tecnicamente em paz com Israel, mas na prática, a única relação é o uso de seus aeroportos por israelenses para sair em tempos de guerra? Sim, e acordos de gás e energia. Eu forneço água para os jordanianos e gás para os egípcios. Sim, acima de tudo, nós fornecemos para eles e não recebemos nada em troca, só somos desprezados. Olha, eles desempenham um papel estratégico. De modo geral, eu sou otimista quando eu olho para as tendências, mas, de novo, eu sou alguém que costuma afastar o olhar nas questões do Oriente Médio, porque só dá para ver o quadro geral se você olhar de longe. Se você me perguntar onde estaremos em 5, 10 ou 20 anos, sou otimista. Não há razão para que, de modo geral, uma Europa que estava em guerra consigo mesma até a Segunda Guerra Mundial, e agora você tem a União Europeia e SSA, livre circulação entre fronteiras, vínculos universitários e laços comerciais. Não há motivo para que boa parte do Oriente Médio, não direi todo, não esteja assim em 50 anos. Agora, Não sei se queremos participar de um arranjo tipo União Europeia com os Estados Árabes. Veja. veja a nossa situação atual com Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. Sim, mas não uma união política. Não falo de união política, mas de livre circulação de mercadorias, comércio, pessoas, turismo e negócios. Acho que esse é um caminho. Acho que grande parte do mundo árabe está finalmente superando sua longa resistência à ideia de Israel em seu meio. Eles estão começando a perceber seus políticos e líderes. E hoje, os islamistas, seja na Turquia, no Catar ou no Irã, estão usando a ideia de Israel, o bicho-papão, a questão palestina, apenas para distrair e desviar a atenção. Essa é a tendência. Dito isso, não vai levar um mês. O que você pode ver na próxima semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, são negociações sérias de cessar-fogo entre Israel e Líbano, que levam a uma nova realidade no terreno. Acho que, como dissemos antes, Israel decidiu ficar até vocês resolverem seus problemas. E então, meio que usar isso como uma forma de, lentamente, mas de fato. E o governo precisa controlar os extremistas que estão assustando os libaneses ao falar sobre expandir até o rio Litani. Essa é só uma posição marginal para agradar uma base radical, mas quem vê de fora ouve isso e isso reflete negativamente. Com certeza. Como você sabe, a mídia internacional busca isso e divulga como se fosse política do governo. Mas o governo libanês deve aceitar isso como um acordo entre Israel e Líbano. Tem que haver esse aperto de mão.
tem que haver, sabe, pelo menos de forma simbólica, chegar até o Litani, dar um high five um no outro, fazer a transição e então, sabe, vamos nos retirar do sul do Líbano. Sim, houve uma imagem dos embaixadores israelense e libanês apertando as mãos, que era uma falsificação feita por IA que foi divulgada e de alguma forma acabou na internet. Eles, na verdade, não apertaram as mãos, pelo menos diante das câmeras nessas conversas em Washington. Mas uma sessão de fotos no nível de líderes ou de ministros apertando as mãos seria... Porque isso destrói ilusões. O Líbano tem uma população muito instruída e ocidentalizado em comparação ao restante do mundo. E o Líbano, eu acho, entende de modo geral que Israel não tem reivindicações ou planos sobre o Líbano. Então você precisa ter esse tipo de processo de quebrar tabus por causa de 70 anos, 80 anos de profunda desinformação, educação distorcida, radicalização sobre Israel nesses países. Não é um processo que acontece da noite para o dia. Mesmo nos distantes Emirados Árabes Unidos e Bahrein, é um processo lento e longo. Toda vez que há um surto de violência, algo em Gaza, algo com o Hezbollah ou o que for, a máquina das redes sociais do outro lado entra em ação de tal forma que faz tudo retroceder, mas a trajetória está lá. Precisamos avançar, mas com paciência, certo? Não será abraços e omos de imediato. Pode ser que sejam relações formais adequadas, mais cooperação militar, etc., e é um processo gradual. E é aqui que os israelenses tendem a não ser muito pacientes, mas você verá essa mudança com o tempo. Estou muito animado com a perspectiva de paz com o Líbano. De todas as cidades do Oriente Médio, Beirute é a que eu estou desesperado para visitar. Acho que os beirutenses vão adorar Tel Aviv. Caminhando pela Nahalat Binyamin numa quinta à noite, pode parecer que está em Beirute, já que há partes da cidade assim. Francamente, quero dizer, nós parecemos levantinos. Você vê imagens de pessoas libanesas, elas não pareceriam fora de lugar em Tel Aviv. Você presumiria que elas moram aqui. Eu adoraria visitar o Líbano e Beirute. Ambos têm um segundo passaporte. Vamos. Eu não vou até que haja paz. Mas então a perspectiva de paz com o Líbano é extremamente empolgante. E agora está tocando na minha cabeça aquela velha canção de paz dos anos 1990, Shira Shalom, a canção da paz, e as palavras famosas Tagidu Yom Yavo, Haviu et Hayom. Não espere o dia chegar, faça-o acontecer. Então, o que nós, como membros da sociedade civil israelense, que não somos autoridades eleitas, podemos fazer para preparar o terreno para a paz entre Israel e Líbano no âmbito da sociedade civil, considerando que no Líbano é crime conversar conosco? Vou te dizer por que estou perguntando isso. No ano passado, fui convidado para reuniões com autoridades da União Europeia em Bruxelas. É um programa de visitantes que a Comissão Europeia organiza para pessoas de outros países virem e terem conversas discretas nos bastidores. As conversas eram em off, então não posso revelar o que disseram, mas posso contar o que falei e o que não falaram. Eu os incentivei a investir na sociedade civil israelense e libanesa. Eu disse: tentem construir pontes entre jovens líderes em Israel e no Líbano. Parem de doar para as mesmas organizações de paz antigas e ineficazes. Ajudem a criar conexão humana para que, quando a paz chegar em 5, 10 ou 20 anos, tudo esteja pronto para acontecer graças à mediação da União Europeia. Eles não ficaram muito empolgados com isso. Mas eu acredito nisso e quero fazer o que puder e usar as plataformas que tenho para fazer uma declaração forte e orgulhosa pela paz entre Israel e Líbano. Nós devemos ter paz. É só que a República Islâmica do Irã e os palestinos continuam se metendo no meio. O que podemos fazer para nos aproximar do povo libanês apesar dessa divisão? Primeiramente, você não está errado. E eu passei 4 anos fazendo isso como chefe da Sharaka, uma organização que literalmente faz exatamente isso com o mundo árabe. Quanto mais tivermos esses caminhos estabelecidos, e a União Europeia, os americanos, os emiradenses e outros podem ser excelentes interlocutores para sediar esse tipo de iniciativa fora do Oriente Médio. Acho que esse é um bom começo. Além disso, temos alguns. Espere só um instante. Essa é a primeira ideia. Você acha que há espaço para que os emiradenses, talvez, entrem como mediadores construindo pontes, sendo construtores de pontes entre israelenses e libaneses? Em geral, eles adotaram essa abordagem, mas agem de forma mais lenta e metódica, mas recebem. Eu deveria estar agora, neste fim de semana, voando para os Emirados Árabes Unidos para uma conferência. Chamam de interreligioso, mas é isso mesmo. Adiaram para junho devido aos bombardeios lá. Lá você encontrará pessoas de todo o Oriente Médio, inclusive figuras religiosas. Os Emirados Árabes Unidos lideram na organização desse tipo de evento. Quanto mais países sediando, melhor.
pelas leis e pelo estigma, como você disse. Mas vamos começar a criar esses caminhos, estruturas e grupos. Podem ser grupos de interesse, acadêmicos ou esportivos. Como? Porque é contra. Quero dizer, talvez a primeira coisa que Israel devesse exigir nessas conversas, como uma demonstração de boa-fé em relação ao Líbano, uma demonstração de boa-fé do Líbano, para mostrar que eles realmente estão comprometidos e não estão apenas tentando ganhar tempo, que, claro, é o ceticismo. Eles só estão tentando ganhar tempo. Talvez revogar essa proibição de falar com israelenses fosse um bom começo. Com certeza. Com certeza, absolutamente. A segunda coisa aqui é que você precisa mudar o tom, a narrativa, e parte disso tem que vir de cima, sobre como a mídia relata qualquer coisa que aconteça em relação a Israel e ao Líbano. Eles estão presos à cartilha do Hezbollah. Apenas Alex Crawford ou mais alguém? É impressionante que essa seja a narrativa. Eles não conseguem sair dessa mentalidade. Então você tem o contato de pessoa para pessoa que infelizmente precisa ser discreto. Agora veja, você está fazendo algo aqui, eu estou fazendo algo, muitas pessoas estão fazendo algo. Espero que pessoas do Líbano vejam este podcast. Eles estão. Não sei exatamente os números de audiência, mas como tudo está online, as pessoas de lá são muito curiosas, certo? E eles querem ver e querem, mesmo que não estejam comentando, mesmo que as pessoas que comentam sejam os trolls iranianos ou os trolls do Hezbollah, etc., eles estão assistindo, estão aprendendo, estão pensando. Isso quebra muitos paradigmas para eles, então precisamos ser mais pacientes. Não é o mesmo com o público israelense. Eu diria que temos que continuar insistindo nisso, pessoal. Nem todos os árabes são maus e querem nos matar e tal. Precisamos continuar fazendo isso com o público israelense, sem ingenuidade. Em Israel, tendemos a ir de um extremo ao outro. Ou todos eles querem nos matar e vamos lutar para sempre. Ou, sabe, se apenas estendermos a mão para a paz, temos que superar um pouco isso. Mas é aí que esses fóruns online, esses podcasts, esses tipos de... Você vê esses influenciadores que estão conversando com as pessoas online o tempo todo, sabe? Com a TV, como é que chama? Tipo aquela mudança onde nós estamos. É, o streaming para a geração Z, para os mais jovens. Isso tem mais impacto do que gostaríamos de admitir. Vídeos de entrevistas na rua despertam muita curiosidade. As pessoas querem ouvir e ver outros pontos de vista. Elas realmente não sabem. Sabe quantos grupos já recebi em Israel? Eu não sei. Do mundo árabe, dezenas. Que são pessoas instruídas, pessoas de mundo, viajaram pelo mundo, têm mestrado, o que você quiser. Eu me juntei a você na Polônia. Você fez isso. Estamos perdendo uma ótima viagem agora, lá. Ótima viagem. É a Marcha dos Vivos. Não, ótimas pessoas. Essa é uma delegação excelente agora. Todos os grupos que vieram para Israel disseram o mesmo. Pela Al Jazeera e pelas redes sociais esperávamos desembarcar em Ben Gurion e ver apartheid, ver soldados israelenses abusando de palestinos em cada esquina. E esperávamos que todo judeu fosse branco e europeu. E isso não era o que esperávamos. Sentimos que estamos no Oriente Médio. Não vemos nada além de pessoas vivendo e trabalhando juntas. O impacto que isso tem na psique deles é fenomenal. Então, no que diz respeito a ter uma plataforma forte de mídia social e uma plataforma no YouTube, há muito que pode ser feito nesse sentido. O governo precisa ser aconselhado a parar de agradar o público interno e pensar nas repercussões. Falam sobre o problema de Asbará de Israel, o seu problema de relações públicas. 9/10 disso são os gols contra e a autossabotagem de políticos extremistas tentando agradar suas próprias bases eleitorais. Com certeza. E, sabe, tem um ponto aí em que eu diria, toda vez que você diz algo, você está falando com os moderados libaneses? Você está falando com o Hezbollah e tentando fazer sinalização estratégica através da mídia para o Hezbollah e para o Irã? É confuso e complicado, e não preciso te ensinar, mas quem está de fora nem sempre entende que você joga 3 ou 4 jogos. E toda vez que algo é dito para a mídia, no melhor dos cenários, você não pode cometer gols contra. Você não pode ter pessoas fazendo gols contra, dizendo coisas radicais que não têm nada a ver com a política de fato. Precisamos ser realistas sobre o que é possível ou não. Infelizmente, o exército israelense não conseguirá desmantelar o Hezbollah, mas pode retirá-los do sul do Líbano. Você pode enfraquecê-los estrategicamente em todo o país, mas o grande ponto aqui é que o Estado do Líbano precisa tomar essa decisão por conta própria. Eles estão chegando lá, eles estão dizendo coisas que nunca disseram antes. E eu realmente não ficaria surpreso se, de novo, não sei se você e eu estaremos comendo hummus em Beirute no ano que vem, inshallah. O caminho para isso, essa é a trajetória. O caminho para isso passa pelo túnel em Roshanikra, que antigamente levava a ferrovia de Haifa até Beirute. Dan Pfefferman, adorei fazer esse podcast com você.
Qualquer pessoa no Líbano ou da diáspora libanesa interessada em dialogar com israelenses sobre como construir o dia seguinte da paz entre Israel e Líbano, este podcast, minhas redes sociais, estão à disposição de vocês. Dan Pfefferman, como as pessoas podem te acompanhar seu trabalho nas redes sociais? Dan Pfefferman é fácil de achar. Estou no X, Instagram e Facebook para quem prefere essa rede. Mas, mais importante ainda, sigam o Middle East 24. Estamos no X, Instagram, YouTube. Temos uma plataforma de artigos chamada Middle East Journal. Nosso novo site, Middle East 24, será lançado esta semana. Mabruk, Dan Pfefferman, obrigado por vir. Encerramos este episódio gravado no M10 Studios em Tel Aviv. Se achou útil, inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple e avalie com 5 estrelas. Siga o podcast no X e no Instagram. Para patrocínio, fale conosco por lá. Se quiser apoiar o podcast independente, assine por $10 mensais em patreon.com/ElonTerrecord. Sou Elon Levy. Obrigado por acompanhar.